todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mediadores Mirins. Eu sou Gisele Ramos, pedagoga, mestre em resolução de conflitos e especialista em mediação infantil. Aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos que unem teoria e prática para ajudar pais e professores a lidarem com os conflitos das crianças de forma construtiva, especialmente entre irmãos ou em contextos escolares. O nosso foco está em transformar conflitos em oportunidade de crescimento e conexão com autonomia. Você vai aprender como aplicar técnicas da mediação infantil no seu dia a dia com leveza e consciência. Entender cada fase de desenvolvimento da sua criança é muito importante para você e para sua criança, pois vai ajudar muito no relacionamento de vocês dois e você vai entender melhor como que funcionam essas fases. Entender que cada fase da infância tem habilidades cognitivas, emocionais e sociais específicas em desenvolvimento e que não adianta você exigir atitudes maduras das suas crianças que ainda elas estão aprendendo a lidar, elas estão em fase de desenvolvimento. Então elas ainda estão aprendendo sobre a frustração, como lidar com isso, como ser empática, como usar a linguagem emocional, como lidar com a raiva. E vocês, pais e professores, estão aí para poder ajudar e guiar e orientar as crianças nesse processo de aprendizagem e desenvolvimento. Hoje eu tô aqui para te mostrar em que idade as crianças realmente desenvolvem habilidades como a empatia, autocontrole e resolução de conflitos. Vai ser muito bom a gente saber essas fases, né, para aprender a lidar melhor com as crianças. Porque eu acredito que é injusto a gente cobrar delas uma atitude que ela nem sabe como lidar, que ela não sabe fazer, o cérebro dela ainda não está desenvolvido para poder lidar com aquela situação. Então, muitas vezes a gente exige da criança algo que ela não é capaz de fazer. Vamos para exemplos. Quando você fala assim, eu já falei 1000 vezes para você dividir esse brinquedo, ou para vocês compartilharem, ou você repetir, já falei 10 vezes para você fazer isso. E muitas vezes a gente está exigindo algo que as crianças não são capazes ainda. O cérebro dela não desenvolveu de tal forma que ela possa captar 100% aquela habilidade e fazê-la. Então, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Quando o seu filho não está atendendo, quando a sua criança não está fazendo algo que você pediu ou já falou 1000 vezes, talvez isso não é teimosia, talvez não é porque ele é mal criado. É só porque ele está em fase de desenvolvimento e você ainda não sabia que essa área da habilidade dele ainda não está totalmente desenvolvida. Então, ao invés de você se irritar, se frustrar ou colocar a culpa ou a responsabilidade na criança, traz em mente que a criança está em desenvolvimento, ela está aprendendo a lidar com as emoções, com as frustrações, com as habilidades ainda que está em desenvolvimento. Como, por exemplo, as habilidades de resolver conflitos, como se colocar no lugar do outro, esperar a vez de falar, ou nomear o sentimento e as emoções, controlar os impulsos. Elas não surgem de uma vez só, isso vem gradativamente. A criança, a cada idade, avança no desenvolvimento e vai se aprimorando e vai adquirindo mais dessas habilidades. Tudo isso faz parte de um processo a longo prazo e gradual do cérebro que está em desenvolvimento. E é aqui que entra a neuropsicologia infantil. O córtex pré-frontal, que está ali no cérebro da criança, que tem as funções de autorregulação e do pensamento lógico, só começa a amadurecer por volta dos 6 e 7 anos. E pasmem, esse desenvolvimento vai até os 25 anos. Então, até os 6 e os 7 anos, é difícil a gente esperar certas atitudes das crianças. Por isso que requer da gente mais paciência e consciência sobre esse processo, porque senão a gente se frustra e espera algo da criança que ela ainda não é capaz de fazer. Pedir um irmão de 3 anos que está frustrado com raiva para ir lá conversar com calma e carinho é difícil, porque a forma dele de se expressar é empurrando, é batendo, é mordendo. Ela ainda não sabe, ela está aprendendo e cabe nós adultos ensinar e orientar. É por isso que muitas vezes você vê uma criança empurrando ou batendo, ao invés de simplesmente chegar e falar e pedir um brinquedo, posso brincar com você? Porque a habilidade dela ainda não está desenvolvida. Ou elas expressam através de uma birra, de se jogar no chão, de gritar. Então o cérebro delas ainda estão em construção. Agora vai uma super curiosidade para vocês. Vocês sabiam que crianças de 3 a 6 anos estão vivendo um boom ali no verbal e emocional? Como elas estão desenvolvendo rápido? Elas saem de cerca de 500 palavras para até 4.000 no seu vocabulário.
mas elas ainda têm dificuldade para parar, por exemplo, o que estão fazendo, para lidar com as frustrações e entender diferentes pontos de vista, ainda não conseguem. Já entre os 6 e 12 anos, ganham muito mais autonomia. Elas já começam a buscar aceitação entre os colegas, passam a entender regras sociais que são mais complexas, elas começam a entender melhor, mas elas ainda precisam muito da orientação dos adultos para desenvolver a empatia e um pensamento mais flexível, porque elas ainda são bem centradas nela mesma. Entender todas essas etapas é essencial para que a mediação funcione, e é exatamente isso que a gente vai explorar no episódio de hoje. Nós vamos ver agora algumas das características de cada fase, tá bom? Quais são as características das crianças de 2 e 3 anos? Uma delas é que ela é egocentrismo intensíssimo. Por quê? O que eu quero dizer? Porque elas só pensam nelas, tudo é pra elas, não querem dividir, a atenção é toda delas, então ela tá nessa fase. Ela não consegue muito bem ver o outro, se colocar no lugar do outro, e não tem noção do outro. A vida dela está em torno dela mesma. E ela também tem a linguagem emocional em formação, então ela não consegue lidar com as emoções dela, não consegue se expressar ainda. Tem poucos controles dos impulsos dela, ela vem bem impulsiva, o que sentiu vai lá e faz, ou empurra, ou bate, ou grita, ou se joga no chão. Então essa idade a gente precisa ser bem paciente com esse processo e entender que o cérebro dela está em formação e tem áreas da idade dela ali que a gente não pode exigir tanto. Já as crianças de 4 e 5 anos já começam a reconhecer as emoções, ainda mais de forma limitada, mas elas já conseguem entender melhor e expressar melhor. Elas ainda pensam muito em si mesmo, mas muito menos do que as crianças de 2 e 3 anos. Elas já conseguem esperar pequenas vezes, quando você pede para esperar, ela já é mais paciente. Ela já consegue verbalizar um conflito, se expressar melhor, mas ainda precisa de muita mediação e muita paciência para lidar. Nas idades de 6 e 7 anos, elas começam a desenvolver a empatia, elas são mais realistas, elas já conseguem ver o outro muito mais. Elas conseguem pensar e entender sobre consequência quando você fala isso com ela, quando você explica. Elas podem negociar situações com ajuda quando você coloca ela para negociar. Aqui elas estão mais cientes sobre reações e ações e as consequências. É nessa idade também que elas começam realmente a copiar e imitar o seu modelo de resolução de conflito. Ali ela está assim, pronta realmente para aprender e lidar da melhor maneira. Agora, nas idades de 8 a 12 anos, as crianças têm as habilidades de escuta e argumentação que começam a surgir da melhor maneira. Elas têm muito maior capacidade de entender o ponto de vista do outro, de se colocar no lugar do outro, de gerar empatia. E elas já podem mediar com a supervisão leve de uma pessoa, de um adulto. Ela já consegue ter as habilidades da resolução de conflito para poder lidar e ajudar outras crianças. Como nessa fase elas estão mais propensas a se apoderar dessas habilidades que foi ensinada, mas se elas não foram ensinadas no passado, elas ainda, ou mesmo com 8 e 12 anos, vão estar tendo o mesmo comportamento de crianças de 3, 4, 5 anos, 6 anos, porque não foi ensinada como ela lidar com as emoções, não foi ensinada como ela lidar com os conflitos, e ela continua trazendo os padrões do passado. Por isso que é tão importante a gente inserir as habilidades da mediação para que ela possa ser construída de passo a passo, de acordo com o desenvolvimento das crianças, para que ela possa utilizar muito bem quando ela estiver na idade certa, porque senão ela vai trazer os padrões antigos. E gente, como é importante saber disso tudo, porque a gente para de ver a birra como uma desobediência, por exemplo, ou como a criança é mal educada. A gente começa a enxergar um empurrão como um pedido de ajuda porque a criança não soube se comunicar. E entende que a nossa função não é só corrigir. Não é só corrigir o comportamento, mas é ensinar as habilidades, fortalecer as habilidades que ainda estão sendo construídas. A mediação entra justamente aí. Quando você adapta a sua mediação à fase da sua criança, você tem muito mais resultado e muito menos estresse e muito menos frustração. Vamos para um exemplo prático aqui. Por exemplo, se a sua criança lá de 4 anos está gritando com outro irmão porque ele não quer dividir um brinquedo, ao invés de você chegar e falar, parem de brigar ou para de gritar,
Você já sabe, você já tem a consciência que a sua criança não sabe se comunicar bem ainda. Então você pode simplesmente dizer: tô vendo que está sendo uma situação difícil aqui com essa questão desse brinquedo. O que será que a gente pode fazer para resolver essa situação? Vamos sentar juntos aqui e ver o que a gente pode fazer para vocês dois conseguirem brincar? Porque eu acho que tem uma solução para isso. Antes de brigar e cobrar algo do seu filho, não vai resolver. Primeiro você precisa ter a consciência qual fase que ele está e que se ele vai atender o que você está esperando por ele. Ele já tem as ferramentas para isso que você está esperando dele ou ele ainda está aprendendo e está na fase do desenvolvimento? Eu tenho cobrado coisas das minhas crianças que elas ainda não são capazes de fazer? Cada fase tem seu tempo e cabe a nós oferecer os degraus certos para que elas subam e cresçam. Que a cada dia você possa trazer mais a sua consciência a respeito do desenvolvimento da sua criança para que você não se frustre diante das realidades que você tem vivido e não cobre tanto da sua criança algo que ela ainda não é capaz de fazer. Então, se esse conteúdo que eu passei hoje para você te ajudou, curte esse vídeo ou compartilha com outros pais e professores. E agora me conta, qual é a maior dificuldade que você enfrenta quando as suas crianças brigam? Me conta aqui nos comentários que talvez eu possa pegar a sua pergunta e transformar num próximo vídeo para poder ajudar mais gente. E quando você comenta, você gera mais engajamento aqui na minha conta e esses vídeos podem ser alcançados por mais pessoas. Se você quer saber como ensinar suas crianças a resolverem conflitos de verdade do jeitinho que elas conseguem de acordo com a idade de desenvolvimento, eu te convido a conhecer o programa Mediadores Mirins. E é claro, compartilhe esse vídeo com outros pais, mães, professores que também podem se beneficiar dessas informações. Afinal, juntos podemos formar uma geração que sabe lidar com as próprias emoções e resolver conflitos com empatia e respeito desde cedo. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo vídeo.